Dia 1º de maio agora foi comemorado o Dia do Trabalhador. E tendo o Dia do Trabalhador, a gente tem que fazer uma homenagem ao trabalho. E nesse momento que a gente está vivendo, esse recorte da história que a gente está vivendo no Brasil, onde falta emprego. Então é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre o Dia do Trabalhador, como que é a escolha da profissão, como é que é trabalhar, o que você sente com relação ao seu trabalho. E nós vamos aproveitar esse mês de maio, porque dia 1º de maio é feriado, e foi um feriado que aconteceu na terça-feira, as pessoas emendaram. Então é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o trabalho, o profissional, o dia do trabalho, o desejo do trabalho, sobre essas questões. Vão entender a origem da palavra trabalho, é sobre isso que a gente vai conversar. Então eu espero que você goste desse vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de você ouvir a minha explicação sobre o Dia do Trabalho, eu queria que você fizesse aquilo que é o de sempre. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Obrigado porque você está sempre aí nos ouvindo. Obrigado por cada comentário. Obrigado porque você tem tido essa generosidade com o canal de YouTube Dicas com Cássia Rodrigues. Obrigada, e eu só tenho a agradecer. E nesse momento, se você puder compartilhar para todos os seus grupos de WhatsApp, para todo mundo, que a gente vai falar sobre trabalho. Já parou para pensar como hoje essa palavra ainda assusta a gente? Então é isso. Então, como prometido, a gente vai conversar hoje sobre o que é essa construção da palavra trabalho. Quantas pessoas ainda se assustam com essa palavra, né? E a gente está vivendo um momento, um recorte da história, que nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. E por que isso está acontecendo? Hoje eu vou usar um pouco do saber da psicologia, mas eu vou usar também esse saber da gestão da empresa. Eu vou utilizar muito dessa linguagem para a gente poder entender por que a gente está nesse momento da história e por que nós estamos inseridos nesse momento da história. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Tá bom? Trabalho. A palavra trabalho, a etimologia da palavra trabalho quer dizer tripalho, 3 paus. Tripalho. É do latim. Essa palavra é emprestada do latim e hoje ela é colocada no nosso vocabulário. Na Idade Média, as pessoas tinham escravos e o tripalho ele era usado para castigar as pessoas quando elas não executavam de uma forma saudável ou de uma forma profissional aquilo que o escravo tinha que executar. A gente sabe que a relação de troca do seu trabalho por dinheiro não aconteceu na Idade Média, porque antigamente a gente tinha os escravos que você não precisava pagar nada a ele. É uma relação muito ditatorial de escravizar um ser humano, isso não tem nem como falar. Mas só que a palavra trabalho, quando ela começou a ser efetivada no mundo burguês, no mundo industrial, que começou o funcionário, começou a existir o funcionário, começou a existir as indústrias, e com isso começou a existir pessoas que precisavam trocar o que ele sabia fazer por dinheiro. E aí começa a efetividade da construção de você ter um trabalho. A gente tem que entender que o trabalho é algo que não pode ser usado da etimologia da palavra, por mais que esteja no nosso inconsciente coletivo, que trabalho é castigo, que trabalho é uma forca, que trabalho é você usar aqueles 3 paus para te punir. A gente tem que mudar. Mas como mudar? E você deve estar falando, mas está instituído no meu inconsciente, eu não consigo ir para o trabalho feliz, eu acho aquilo lá um caos, eu acho aquilo o pior dia da minha vida. Quando dá segunda-feira é o pior dia da minha vida, o melhor dia é sexta-feira. Mas a gente tem que tentar mudar essa postura dentro de nós, porque a gente não pode mais viver infeliz na segunda-feira e feliz na sexta-feira. E eu gosto muito de algo que eu conversei, eu tenho um filho advogado, e de vez em quando a gente almoça, é um almoço terapêutico. E eu gosto muito quando ele fala pra mim, o melhor dia pra mim é a segunda-feira, que eu volto pra fazer aquilo que eu tanto amo fazer, aquilo que eu tanto amo executar, aquilo que eu tanto amo estar atuando. Então, e na sexta-feira eu falo, caramba, já acabou, já passou tão rápido, aquilo que eu gosto tanto de fazer já passou tão rápido. E eu fico muito feliz de saber, muito feliz mesmo, que eu consegui fazer um ser humano
criar um ser humano que tem tanto amor pelo que ele faz, como eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor. Eu atuei muitos anos como economista, hoje atuo ainda, eu sou economista, não deixei de ser economista, só que o meu saber da economia hoje está mesclado com o saber da psicologia. E para mim é algo assim muito apaixonante parar aqui e explicar a vocês algo que eu estou lendo, ouvindo, estudando, e eu venho aqui e explico. Então eu sou uma pessoa motivada para o que eu faço. Só que muitos anos da minha vida, nos últimos 4 anos que eu atuava como economista, aquilo me gerava muito cansaço. Aí eu tinha aquele desgaste da musiquinha do Fantástico do domingo, que é bem caracterizado nos anos 90, 80. A gente escutava a musiquinha do Fantástico, já sabia que amanhã era domingo, desculpa, que amanhã era segunda, e já dava aquela tristeza. E aí você deve estar falando, você então venceu isso e como que eu posso vencer? Primeira coisa, quantos de nós, naquele período de escolher profissão, de 17, 18, 19 anos, acaba indo para alguma profissão, não porque tinha um desejo ardente de ter aquela profissão, quase que uma falta de opção. Então, isso já é caracterizado que você, no futuro, você vai estar trabalhando com algo que não te dá prazer. E a gente precisa, de alguma forma, desenvolver um prazer. Esse prazer que a gente tem de ir na praia, esse prazer que a gente tem de viajar, esse prazer que a gente tem do almoço de domingo com a família, a gente tem que levar ele para dentro da empresa, a gente tem que levar. Hoje não é mais indústria, hoje nós não trabalhamos mais em indústria, hoje nós trabalhamos em empresa. E, quiçá, as pessoas que têm o home office, que não trabalham nem em empresa, elas trabalham dentro de casa. Então, igual aqui, eu tenho esse escritório dentro da minha casa, e aqui nesse momento eu tô trabalhando, mas não no sentido forca, no sentido castigo, no sentido prazer. Então, você tem que ir desenvolvendo dentro de você características de você começar a amar aquela profissão que você está exercendo. Se você caracteriza aquela profissão como um peso, a segunda-feira vai ser caótica, a segunda-feira vai ser um momento de tristeza, a segunda-feira vai ser um momento que você vai estar pesado e que você não vai ter aquele ânimo da segunda, da terça, até chegar na sexta. Que adianta você ficar vivendo esperando a sexta-feira para você ser feliz? Eu penso que de alguma forma quando você trabalha, você tem uma troca, você recebe algo. Então você tem que começar a transformar aquela profissão que você escolheu. Talvez não seja a profissão que você sonhou, talvez você nem tenha tido sonhos quando você era criança. Eu nunca imaginei que eu ia ser uma psicóloga, eu nunca imaginei que eu ia ser uma gestora de empresa, eu nunca imaginei que eu ia ser gestora empresarial, eu nunca imaginei que eu ia ter um Instituto Cássia Rodrigues. As coisas foram acontecendo porque eu sempre fui movida pelo meu id, pelas minhas pulsões, pela minha pulsão de vida, usando o saber da psicanálise. Eu sou apaixonada pela psicanálise. E como eu tenho um raciocínio lógico, raciocínio de quem queria ser engenheira e não deu, acabei indo para economia, eu tenho esse raciocínio lógico, então eu fui desenvolvendo uma forma de trabalhar que eu pudesse aplicar essas múltiplas inteligências que a gente tem. Você quer entender de múltiplas inteligências? Vai no playlist e coloca inteligências múltiplas, você vai entender o que eu tô falando, não cabe aqui nesse vídeo. Então todos nós temos 9 inteligências dentro da gente, e a gente tem que ver naquilo que a gente tem mais talento, porque a gente vai ser feliz naquilo que a gente tem talento, naquilo que e talento não é algo inato que nasceu com você. Talento é aquilo que você se esforça para cada dia aprimorar. Eu amo ensinar, mas adiantaria se eu não estudar para ensinar, eu ia ficar rasa. Então, à medida que eu vou estudando mais conteúdo eu vou tendo dentro de mim, mais capacidade eu vou ter tendo de aprender e de ensinar e de passar. Então, fica a dica assim, eu tenho que aprender a amar aquele local que eu estou trabalhando. Como amar? Vendo mais as qualidades do que os defeitos. Só que nós humanos, nós somos assim, esse sistema límbico, esse sistema neocórtex que está dentro do nosso cérebro, a gente faz com que a gente tenha uma tendência a reclamar mais do que ver as coisas boas. Então a gente tem que começar a desenvolver o princípio da gratidão. E esse princípio da gratidão é desenvolvido quando você realmente vai trabalhar e fala que bom, obrigada porque eu tenho um trabalho. Obrigada porque eu estou nesse local de trabalho. Parece piegas, parece metafórico, parece infantil, parece espírito poliana, mas é desse jeito. A gratidão faz nascer novas conexões neurais. A gente sabe já, eu já estou divulgando bastante, a gente vai ter a nova formação livre em neurociência, que a gente vai estar aprendendo isso. Então a gente tem que aprender a desenvolver novas conexões neurais no trabalho, não só nesse dia maravilhoso que está hoje aqui, Vitória, segunda capital
maravilhosa do Brasil. Mas a gente tem que aprender a ser dopaminérgico. A gente tem que aprender a desenvolver no cérebro essa energia para a vida, que o Freud falou que era o id, a pulsão. E a neurociência hoje vem e fala que você tem que ser pessoas dopaminérgicas, você tem que produzir a dopamina de uma forma natural no seu intelecto, no seu cérebro. E uma das formas é você fazer o exercício físico. Só que quando a gente entra nesse estágio de tristeza, de não gostar de nada, a gente acaba não tendo força nem de ir lá fazer o exercício físico. Porque os 15 primeiros minutos é terrível. É terrível você sair de casa, chegar na academia e poder malhar. Você deve estar falando, mas eu não tenho tempo. Mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, às vezes, você tem aquelas 8 horas, você tem que chegar 8 horas no trabalho, mas que tal você começar a acordar mais cedo para malhar, ou que tal você malhar de noite? A gente tem que aprender a administrar nosso tempo. Quanto mais a gente administra nosso tempo, aquela questão do planejamento estratégico mesmo, de você ter metas, de você ter plano de ação, de você ter visão, de você ter missão, nós temos que ter esse planejamento estratégico pessoal. Lá no meu Instituto Cássia Rodrigues, eu faço isso muito com meus alunos. Eu faço com que meus alunos, eles desenvolvam o planejamento estratégico no psiquismo deles. Eu faço com que cada um tenha uma missão de vida, cada um tenha um sonho para sua vida, cada um tenha metas para sua vida, cada um tenha um plano de ação para sua vida. Eu faço com que as pessoas desenvolvam 5W, 2Hs, são 5 palavras que começam com W do inglês e 2 com H, que é uma forma de você ajudar a pessoa a desenvolver o planejamento estratégico. Eu faço com que a pessoa use aquilo muito dos anos 90, da qualidade total, os 5 S's, ele vai ter que descartar coisas que ele não dá valor, ele vai ter que organizar. Se você tem dúvida disso, busca na internet 5S e 5W 2H. São dicas do planejamento estratégico, lá da economia, para você aprender. A gente, à medida que vai aprendendo a desenvolver na gente mais capacidade naquilo que a gente gosta de fazer, você vai sendo motivado, aquilo vai te gerando alegria, aquilo vai te gerando ânimo. E outra coisa que a gente tem que entender, são 14 milhões de pessoas desempregadas. E hoje as empresas, elas estão aprendendo a trabalhar mais enxuta. Por mais que o mercado deixe de ter essa recessão que ele está tendo, o empresário está aprendendo que um funcionário dá conta de fazer serviço de 2. E a gente tinha aquela morosidade no Brasil, né? O Brasil é um país latino que as pessoas são muito procrastinadoras. Então, o que o empresário está aprendendo? Que ele não precisa de tantos empregados na empresa dele. E por mais que o mercado melhore, por mais que a recessão acabe, por mais que a política econômica mude esse momento histórico que a gente está vivendo, talvez os empregadores não vão ser tão solicitados como era nos anos 90, nos anos 80. O emprego está ficando escasso, isso é uma realidade no Brasil. E o que você tem feito para poder buscar escapes, para você ter formas de ganhar dinheiro? E aquilo que você faz com excelência, talvez seja a forma de você ganhar dinheiro. Eu me recordo quando eu fazia economia, eu tinha ali 16 anos quando eu comecei a economia, e eu dava aula. Eu dava aula numa escola de matemática e de física, porque era o meu talento saber matemática e física. Eu tinha facilidade de aprender matemática e física, e eu queria ensinar as pessoas, e com isso eu ganhava um dinheiro. Eu dava aula particular de matemática para as pessoas que faziam engenharia, fazia cálculos, assim, cálculo 1, 2, 3 e 4, e eu fazia só economia. Então eu sempre tive formas de ganhar dinheiro. Eu me lembro que eu moro numa cidade praiana, que tem praia. Quantas vezes eu acabava a faculdade e ia pra praia vender sanduíche natural, porque a gente começou a viver aquele momento de troca de alimentação, que hoje já tá muito fidelizado. E eu ia pra praia, aproveitava, tava no sol e trabalhando com o que eu gostava. Hoje eu não preciso mais vender sanduíche natural na praia, eu não preciso mais dar aula de matemática e física, mas a paixão por fazer aquilo que eu gosto tá dentro de mim. Eu continuo sendo impregnada por aquela paixão. Então, eu penso que o emprego vai ficar cada vez mais difícil. Não adianta você reclamar, falando eu não consigo, eu mando 400 currículos. Mas será por quê que o seu currículo não está sendo selecionado? Será que o empresário que está de marcação com você? Ou será que você não está oferecendo nada de diferente para ele te contratar na empresa? A gente tem que pensar assim, eu sou uma pessoa que eu vou agregar valor àquela empresa e aquela empresa vai se tornar melhor com o meu currículo ou ela vai se tornar pior com o meu currículo? Vê bem, o empresário é aquele que tem que fazer, a empresa tem que dar lucro. E para ele dar lucro, ele tem que ter os
mais capacitados. Não tem como ele colocar na empresa dele pessoas que não têm capacitação, pessoas que são encrenqueiras emocionalmente. Eu gosto muito daquela frase do Peter Drucker. Às vezes a gente tem até a qualificação técnica, mas a gente não tem a qualificação emocional, da inteligência emocional. E nós precisamos desenvolver inteligência emocional dentro da gente. A gente precisa se capacitar. A gente precisa ser um ser humano que tem mais capacitação. Aguarda aí que esse vídeo continua, tá bom? Espera aí que nós vamos continuar esse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Vai deixar seu comentário aqui embaixo? Eu conto com o seu comentário e eu tô doida pra ler o que você achou desse vídeo. Comenta mesmo. Comenta, me dá dica, que ó, eu tenho tentado mudar graças a vários comentários. Fica aí os seus comentários. Não deixa de comentar não, comenta pra mim, tá? Beijo, tchau, tchau.